O filme conta a história de Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Nascido na Espanha em 1928, se mudou para o Brasil aos 40 anos em 1968. Dom Pedro ficou conhecido por suas posições políticas e pelo trabalho pastoral ligado a causas como a defesa de direitos dos povos indígenas e o combate à violência dos conflitos agrários. Dom Pedro faleceu em 8 de agosto de 2020 e foi então que nasceu a ideia de homenageá-lo. O diretor do filme, Américo Galvão, contou que foi estimulado pelo amigo, o professor Cláudio Leitão, para produzir o filme e contar um pouco da história desta pessoa tão especial que viveu entre nós. No dia 8 de agosto de 2020, nós fazíamos uma live para discutir a música na história. Como a música ela marcou vários momentos da história brasileira, principalmente na luta do povo contra a ditadura. E eu fui convidado a participar dessa live junto com o professor Cláudio. E a live seria à tarde e pela manhã a gente teve a notícia da passagem do Pedro Casaldáliga. E o professor Cláudio, a gente conversando um pouco sobre o que cada um de nós tinha aprendido com Pedro Casaldáliga, e a gente... nós trocamos naquele momento, inclusive, dentro da live, a gente fez uma homenagem ao Pedro Casaldáliga e a gente começou a pensar um pouco, e o professor Cláudio, então, nos instigou a pensar um pouco mais. Falou assim, por que a gente não faz aí um documentário? Então, a partir desse momento, eu falei, bom, eu tenho uma grande missão, porque os poemas do Pedro, a vida do Pedro, na minha juventude, marcou muito. Foi o momento da vivência da teologia da libertação. Então, era uma outra linguagem que surgia e que era necessário, principalmente naquele momento que eu vivenciava a juventude, era preciso que alguém trouxesse algo que rompesse com aquele conservadorismo e que aproximasse mais da luta do nosso povo. E o professor Cláudio também, na sua juventude, pôde conhecer pessoas, né, quando ele estava em Belo Horizonte, que tinham esse contato direto com Pedro, e já em São Félix do Araguaia. E, então, após o falecimento do Pedro, no dia 8 de agosto, a gente, umas 2 semanas, a gente já tinha me solicitado, eu fiz o roteiro e foi já aprovado, não é? E documentário ele é diferente, né? Porque não é uma ficção que você sabe que vai acontecer durante o processo da filmagem. O documentário você se surpreende, porque ele vai depender de uma profunda pesquisa, e uma pesquisa deriva em outros conhecimentos, outros saberes necessários, né? E foi assim, com profunda pesquisa e um entranhamento dessa vida maravilhosa, né? Desse ser humano ímpar, né? Que a humanidade conheceu, que escolheu exatamente o Brasil e São Félix do Araguaia para dedicar a sua vida e libertar os povos. Então, veio muito daí, veio da instigação do professor Cláudio Leitão, veio da parceria entre o Casarão das Artes e a Docum TV. Dom Pedro Casaldáliga foi exemplo de resistência e nunca se intimidou diante de perseguições e ameaças de morte, que vieram especialmente em razão de seu trabalho junto aos índios chavantes após anos de embate judicial contra latifundiários. Além da atuação pastoral, Dom Pedro ficou conhecido pela produção literária, tanto poesias quanto manifestos, artigos, cartas circulares e obras com cunho político ou temas ligados à espiritualidade publicados no Brasil e no exterior. Dentro de um legado tão extenso, o professor Américo destaca que o fio condutor do documentário é justamente o que aprendemos com Dom Pedro. O fio condutor, né, do documentário foi isso, o que aprendemos com Pedro. Né? Então, por isso a gente coloca esse diálogo daqueles que viveram, daqueles que passam a conhecer e daqueles que ouviram falar. Então,
os que militam na causa indígena, os que militam na pastoral da terra, os que militam na pastoral afro. Então, são pessoas que passam a vivenciar um pouco, mas que também necessitavam conhecer também a profundidade do Pedro, né? Ele chega ao Brasil aos 40 anos. Então, esses últimos 42 anos que ele se dedica intensamente a se manifestar contra o latifúndio, né, que é uma luta muito forte, ameaçado de morte várias vezes, né, mas sempre enfrentou, sempre com a palavra certa, né, a unidade entre os povos indígenas, principalmente os Chavantes, então todos aqueles que estavam ali naquela região do São Félix da Araguaia, né, e como que ele pôde através da sua poesia, né, foram muitos livros publicados, a maioria ainda em espanhol, né, como ele pôde também comunicar, né, usar uma linguagem poética para entender esse ser determinante na vida das pessoas, né, que a luta ela é fundante, né, é a principal causa humana, né? E essa simplicidade dele, né, a gente percebe o tempo inteiro, né, por isso que ele diz, enterre-me no rio, perto de uma garça branca, né? E é interessante, né, Débora, quando nós pensamos, né, no nome desse documentário, Pedro Liberdade, porque ele achava isso, né, ele num poema, ele falava, olha, se minha mãe pudesse me batizar novamente, né, colocasse o nome de Pedro Liberdade, né? Porque a liberdade é o maior sentimento humano, né? Então, eu acho que uma frase que ficou muito marcante não devemos ter medo da liberdade, né? E ele não teve medo da liberdade. E fazer esse documentário nesse momento de profunda crise sanitária e humanitária foi um grande desafio. Falar da luta do Pedro, dos enfrentamentos no atual estado que nós vivemos, também foi um grande desafio. Então, não tivemos medo, né, de usar a nossa liberdade de expressão, de pesquisar, de convidar as pessoas a participarem desse vídeo, né, e trazer isso que você falou, né, trazer o Pedro para o nosso cotidiano, para a nossa referência de vida. Américo Galvão falou dos desafios de realizar o documentário dentro de um cenário de uma crise sanitária e humanitária, e da satisfação de alcançar reconhecimento através da premiação do Cine Festival de Inhapim. Para Américo, o documentário é imperdível, por se tratar de um relato de resistência nesses tempos difíceis. Nesse momento, realizar esse festival e, nesse momento, ter o reconhecimento, né, de um ser humano maravilhoso, né, que tinha como lema humanizar a humanidade, né, nos orgulha muito, porque o reconhecimento ele veio, né, de ter uma melhor produção, melhor trilha, melhor fotografia, né, melhor roteiro e melhor direção. Então, o cinema é uma arte coletiva. E quando nós juntamos, né, a idealização do professor Cláudio, né, a produção da Docum TV, junto com o Casarão, e aí a Regiane, né, o Natão, um grande parceiro da montagem e da direção de arte, né, e a gente sendo reconhecido pelo roteiro e pela direção, então realmente nos orgulha muito, porque é um filme de resistência. É uma arte coletiva que todos nós participamos, dando ideia, fazendo a montagem, escolhendo a trilha musical, escolhendo os melhores documentários para postar, pesquisando muito sobre a produção bibliográfica do Pedro, né, e que tantos outros brasileiros também homenagearam, e eles aparecem, então, nesse documentário. Eu acho que ele está imperdível porque isso é um documentário de resistência no momento de profunda crise que nós vivemos. Quando a gente traz, né, foi um rio que passou em nossa terra, quando Pedro foi receber o título de cidadão honorário na Universidade de Campinas, ele falou, pela primeira vez, vocês estão dando um prêmio a um rio. Eu sou o Rio Araguaia. Então, nós não poderíamos deixar de dizer, né, que esse rio passa,
e perpassa a nossa vida até hoje. Então, o tema foi escolhido por isso, e é a nossa alegria, então, de aí conquistar, né, essa premiação.